Bom dia. Vamos a 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, nossa terceira pregação e última sobre o dom de cura. Talvez a mais importante das três, no sentido da aplicação para nós hoje. Esta passagem é excelente para nos indicar rumos do que fazer contra essa questão de cura, de doença, como fazer. Parece que Paulo nem considerou aqui o dom de cura, como muitos tinham os dons de cura, como ele próprio, Pedro e muitos outros, que alguém tocava na veste dele, era curado imediatamente, passava a sombra dele, era curado. Então, como se o dom de cura fosse realmente um dom, como o nome diz, né? Uma capacidade que o Espírito Santo dava para aquele crente curar o outro, algo sobrenatural mesmo. Aqui, como nós vamos ver, parece que não era o caso. Vamos olhar que é muito curioso. E se tem uma passagem do Novo Testamento que nós, que não cremos na continuidade dos dons sobrenaturais hoje, tem uma passagem que nós podemos usar para essa questão de cura, é esta aqui. Mas antes disso, deixe-me só recapitular que nesse versículo 9, que é muito simples o texto, né? Há outro no mesmo Espírito a fé e há outro no mesmo Espírito dons de curar. Pronto, esse é o nosso versículo, esse pedaço do versículo 9 tem sido nosso texto nessas três últimas pregações. Então, nós temos visto o seguinte: primeiro, nem todos tinham esse dom, o dom de curar, já expliquei. Segundo, os que tinham não poderiam curar qualquer tipo de doença que encontrasse por aí, já expliquei. Então, mesmo que considerando que o dom de curas não exista mais, que é o que nós cremos, dentro das definições que nós demos, vem a pergunta: é lícito, então, nós orarmos por cura ou buscarmos cura? Hoje, ou seja, pastor, de tudo que o senhor disse aí, de uma maneira bem prática, o que a gente faz com isso? Tinha um dom de cura a quem Deus queria dar, não todos, alguns. E esses curavam mesmo, sem sombra de dúvidas. De qualquer maneira, eles curavam. Não tudo, nem sempre. Mas é quando Deus queria. Não tinha dúvida. Ok. Entendemos que esses dons sobrenaturais passaram. Entendemos. E agora, nós ficamos como? O crente adoece e faz o quê? Vai para o médico e usa os remédios, usa a medicina que tem à disposição, e talvez ore ali a Deus, sei nem se eu oro, porque não sei se é a vontade dele que eu fique curado, pode ser que ele venha me matar dessa doença, e pode ser mesmo, muitos crentes morrem de doença, claro. O que a gente faz com isso? O primeiro livro do Novo Testamento escrito, como se acredita, foi o livro de Tiago. Então vamos lá, tem um procedimento perfeitamente aplicável para os dias de hoje. Todo mundo lá. Tiago 5. (14 a 16). Diz assim. Vamos ler o 13. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Continua no 14. Está alguém entre vós doente? Agora vem a prescrição das Escrituras, através de Tiago. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, que são os pastores, são os líderes da igreja. Presbítero era um dos 3 nomes que se atribuíam para pastores,
pastor mesmo, ou presbítero, que podia ser ancião, também, que dá a ideia de idade ou maturidade. E também chamava de bispo, que é a ideia de supervisor. Então, esses 3 nomes eram dados à mesma pessoa, líder da igreja, ou pessoas, no caso de serem mais de um pastor. Então, era usado esses 3 nomes. Tem denominações que usam mais o nome pastor, para o pastor, para o líder, como os batistas, por exemplo. Né? Os presbiterianos, o nome já diz, são os presbíteros, não usam. Outras igrejas chamam anciãos, né? Que equivale a presbítero. Alguns são bispo, embora o nome bispo, aqui no país, lembra um tal de um bispo aí que é bom. O nome bispo, eu acho que poucas igrejas mais, eu não quero dizer o nome fundamentalista, não é um nome bom hoje, mas ortodoxas, algo assim, mais conservadoras, não usam. Mas, se quiser usar, pode usar. Alguém quiser me chamar de bispo, pode chamar. É bíblico. Talvez eu vá pedir, não chame não, porque vai confundir. Eu não sei se eu teria coragem de pedir, porque é bíblico. Okay? Aí tem que ser a Bíblia com o que hoje é associado a uma certa palavra na nossa cultura, que isso não é pouca coisa. É muito importante a maneira como a palavra é usada, é sábio a maneira de usar essa palavra, talvez nem usar. Uma vez eu usei o nome Oxalá na outra igreja, e alguém falou comigo depois, pastor, esse nome Oxalá é um nome ligado a essas religiões de mistério, africanas e tudo. O senhor usou isso no púlpito? Tá? Digo, usei, porque eu acho que a Bíblia usa. Aí eu fui lá, na chave bíblica, estava lá, Oxalá. De fato, tinha na Bíblia. Oxalá quer dizer, queira isso, né, porventura isso, era um nome. Tudo bem, então eu usei de uma maneira lícita, correta. Mas chocou o irmão. Se chocou o irmão, e realmente era um nome muito ligado. Claro que eu fui ver o que era Oxalá mesmo, lá no ocultismo e tudo, e está lá o que era Oxalá. Então não é prudente. Nunca mais eu usei o nome Oxalá nesse sentido de quem sabe seria bom se, alguma coisa assim. Eu uso outra expressão. Então tem que ter muito cuidado. Ok? Então quando ele diz presbíteros, pode entender na nossa maneira, na nossa nomenclatura batista, pode entender os pastores. E se quiser generalizar um pouco mais, que cabe, seria os líderes da igreja. Né? Mas, de uma maneira bem mais enfática, são os pastores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros, ou pastores, ou bispos da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Tem tanta coisa aqui dentro, concentrado. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, se houver cometido os pecados, ser-lhe-ão perdoados. E a passagem continua, mas eu vou até o 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, a famosa afirmação aqui, que eu gosto muito de repetir, inclusive, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que o Teu Espírito Santo nos ajude nesta pequena pregação, mas espero que seja útil para este aspecto importantíssimo da vida de cada ser humano, não só dos crentes, que é a questão de doenças, de curas, e isso associado com o pedido a Ti, como deve se dirigir a Ti, como deve processar isso, no caso de doenças, no meio de uma igreja. Obrigado por esta orientação, que é mais do que uma orientação, este rumo determinado pelas Tuas Escrituras, de uma maneira soberana, como devemos
proceder. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço e te agradeço. Amém. Temos várias coisas a observar aqui, talvez mais do que vocês pensem. Primeiro, a iniciativa é do doente em chamar os presbíteros em casa. Não é alguém que vai andando e vendo e curando à medida que ia andando. Que o dom de cura incluía isso. Como temos passagem lá de Pedro, de Paulo, em que eles iam andando e iam curando. Às vezes de uma maneira proposital, se dirigia a algum doente. Jesus fez isso, mas nem sempre. A Bíblia é muito clara em falar que Jesus curava muitos que iam, ele ia andando, ia vendo, ia curando. Aqui é um caso, já é fácil perceber que é um caso diferente. Alguém adoeceu em casa e pediu para os pastores chegarem lá. Observem que não diz, mande chamar alguém que tenha o dom de cura. Adoeceu? Chame alguém que tenha o dom de cura. Nada absurdo, nada esquisito, nada estranho. Seria aceitável. Mande chamar alguém que tenha o dom de cura. Na época. Não foi isso. Essa não foi a orientação aqui. Mostrando que provavelmente, não é nem provavelmente, é quase claro que esse era o rumo mais genérico a ser adotado. E esse seria o procedimento que estaria registrado nas Escrituras para nós, 2000 anos depois, estarmos aqui pregando, dizendo isso aqui vale para hoje. O dom de cura não tinha uma regra para as curas serem feitas, não havia orientação nenhuma, nada. O Espírito Santo dava para alguém a habilidade de curar, e ele pegava e dizia, fique curado, em nome de Jesus Cristo você está curado. Buf! E o aleijado se levantava e saia pulando. Pronto, só, pura e simplesmente. Aqui já se mostra um procedimento, dando a entender que era o mais normal, o mais comum, ou pelo menos que iria ser o mais normal ao longo do desenvolvimento da igreja. Então é muito lícito nós observarmos essas coisas. É interessante, não mandou chamar alguém com dom de cura, mas os pastores. Não vemos aqui a ideia de juntar numa determinada hora e local muitos doentes para uma cura em grupo. Muito simples. Os pastores diriam, quem está doente na igreja, os parentes aí reúnam todos eles, aqui próprio na igreja ou no lugar tal, reúnam todos que, em vez de sair por aí, não pastor, alguém que tem um dom de cura, dizer, eu vou curar todos no lugar tal, na hora tal, a igreja reúne todos que são doentes, vamos lá e eu vou curar todos, lá com dom de cura. Que se ele tendo o dom de cura e aprovado por Deus, isso ele curaria mesmo, como Pedro, como Paulo, repetindo, que curavam mesmo, abertamente, Jesus curava e tudo mais. Mas não é o que vemos aqui, que pode ter havido esse tipo de situação lá, mas eu não creio nem que tenha havido, porque os que tinham dom de cura, repito, não usavam isso de uma maneira organizada, de uma maneira formalizada, do tipo, na hora tal, no momento tal, no lugar tal. Não era assim. Iam vivendo e iam curando à medida que iam aparecendo. Então, é como se o Espírito Santo dissesse, esse é o procedimento que vocês devem seguir. Então, chama os pastores. Ok, então, vamos ver o que esses pastores vão fazer. Uma oração. Chama os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele. Duas coisas aqui os presbíteros deviam fazer, ou pastores. Duas. Uma, oração, que é a base de tudo aqui. Se ia haver cura, a base seria a oração. Não era o dom de cura. Não, mas o dom de cura não era dado por Deus, que é o mesmo Deus da oração. Então,
mas não posso imaginar que alguém com dom de cura andando e curando, não era uma questão de orar ali, era de aplicando o dom. De uma maneira, não é porque a pessoa não orava em casa, tinha seus momentos de oração, mas não era associada à oração cada vez que alguém ia aplicar o dom de cura. Não teria sentido isso numa multidão e curando muitos. Aqui não. Aqui, oração. É a primeira coisa que esses pastores vão fazer. Muito bem, que é a base. Nunca esqueçam isso. Segundo, ungirão com óleo em nome do Senhor. Aqui pode complicar um pouquinho. Muito provavelmente era um uso medicinal. Talvez óleo da oliva, ou de alguma outra coisa, mamona, talvez de oliva é o mais provável. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 34, na parábola do bom samaritano, se quiserem chegar lá, talvez seja bom, que é o que nós estamos examinando. Lucas 10, 34, que isso fica na sua mente. O bom samaritano, certo samaritano, no 33, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo-o, compadeceu-se dele. O pobre coitado lá, todo assaltado, ferido no chão lá. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos. Nessa versão que eu uso, esse pensou, nunca é usado esse termo no sentido de que está aqui, que é uma pena, né? Aqui a tradução é ruim, pelo menos hoje, na época, décadas atrás, talvez não. Esse pensar é apertar. No grego é atar, uma coisa com a outra. Eu fui olhar na NVI, tem enfaixar, que é exatamente o que ele fez. Ele pegou um pedaço de pano qualquer, colocou óleo e vinho, pensou-lhes, quer dizer, enfaixou-lhe com os ferimentos, aplicando óleo e vinho. Obviamente, molhou algum pano com dois líquidos, óleo e vinho. Então, vinho, obviamente, acreditavam que tinha alguma propriedade de curar, tirar a infecção, o conhecimento deles muito precário na época. E o óleo, curioso, ele não diz nem de quê, que talvez fosse tão comum na época, um remédio tão usado, não é nem um remédio, um produto como o óleo de oliva, no caso, tão usado que eles já sabiam, com olhar, sem o óleo. Traz aí o óleo. Pediu muito ter em casa o óleo. Ele estava viajando, o samaritano, e tinha óleo. Curioso, talvez ali na reserva, na sacolinha dele de viagem, tinha lá um remédio, né, um óleo, com propriedades que eles criam que era curativo. Então, é óbvio que havia, sim, a ideia de vinho e de óleo curar. Muito bem. Pode ser também, se for medicinal, aqui é um exemplo bíblico, claro, de oração somado com medicina. Exatamente o que nós fazemos hoje. Ora, vai para o médico, ele pede exames, examina, passa remédios adequados, o cliente continua orando, tomando os remédios e vai somando oração com medicina. O que tem na época. Exatamente o que fez aqui. Ore e passe remédio. Curioso isso. Pode haver um aspecto simbólico do óleo. Já sabemos que havia uma questão física, uma propriedade curativa do óleo que eles achavam que tinha, sim. Mas o óleo também era utilizado de uma maneira mais simbólica do poder de Deus. Inclusive, quando ungia
Um rei, o que fazia? Derramava o quê na cabeça do novo rei? Ou de um profeta? Óleo. Então, aquele óleo não era para curar nada, mas era um símbolo do poder de Deus, que também era utilizado, que não era algo estranho. Marcos capítulo 6, versículo 13. Estamos falando e dando base. É muito fácil dizer, não, naquela época tinha dom de cura, então é óbvio que hoje também tem, ponto. Não é assim. Marcos 6 e 13 diz assim, o 12, falando de Jesus, e os 12. No caso eram os 12, Jesus mandou os 12, então está descrevendo aqui a atividade dos 12, que Jesus mandou. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos. Curavam doentes, ungindo-os com óleo. Então, é evidente que essa cura aqui não era uma cura puramente física, inclusive está associada com o quê? Com expelir demônios, um poder sobrenatural enorme. Jesus, lá no 7, chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ou seja, eles estavam dotados de muito poder do alto. Quando fala em cura aqui, pressupõe-se que era cura sobrenatural mesmo, na hora. O uso do óleo. Esse caso aqui, não podemos afirmar que era um complemento, uma coisa assim, ou se era no sentido de mostrando o poder de Deus sobre eles. Porque poder de Deus, eles já tinham, não precisamos aqui especular. Talvez eles tivessem poder de Deus para isso e tal. Eles tinham. Jesus deu, literalmente, e ele estava expelindo demônios. Então, os comentaristas, nessa passagem de Tiago, uns pendem mais para a questão do físico, com o medicamento. Outros pendem mais para a questão, não, isso aqui não tinha nada a ver com a doença em si. Esse óleo aqui era no sentido que os apóstolos lá curavam, com o poder que Jesus deu, e colocavam o óleo como uma unção, alguma coisa que vinha de Deus. Um puxa mais para cá. E tem outros que dizem abertamente, que eu não sei se é o caso, dizer, eram os dois. Não sabemos. Seja como for, eu gosto é disso. É quando a gente examina uma hipótese na Bíblia, e tem uma, a examina outra hipótese, que pode ser também, pode. Seja qual for, observe isso, que vale para as duas. O quê? Que eram pastores orando, chamados pelo doente, e, não sei se vocês perceberam, o girão com óleo, tem alguma condição por uso do óleo? Querem ver, por favor? Muito bem. Em nome do Senhor. Então, ou sendo como remédio, ou sendo como um símbolo do poder de Deus, era em nome do Senhor. O Senhor estava no processo, o Senhor estava comandando, o Senhor iria proceder a uma cura ou não. Era em nome do Senhor. Ok. Continuando então. E esses faço oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. 15. E a oração salvará o enfermo. Ok? Ok? Muita gente fazendo assim e eu fazendo assim. Ok? Não. Não está escrito, e a oração salvará
o enfermo. Gente, o que está escrito aí? Oi! Está em grego, é a passagem de vocês? Oração da fé. Ah, mas a oração da fé é oração uma coisa só. Talvez vocês nem tenham percebido, ó, porque é tão pequenininha a palavrinha fé. 2 letrinhas. A oração da fé é oração, tudo uma coisa só. Não. Este caso aqui, quem vai curar ou salvar o enfermo é a oração da fé. O segredo está aí. Eu entendo que a própria afirmação de que a oração da fé nos obriga a explicar que fé é esta. E essa explicação, eu sei que complica um pouco, porque aí vem, é uma fé, como todos nós temos fé no poder de Deus, como todos nós temos fé em Jesus Cristo, que temos aquela fé que uma vez por todas foi dada aos santos, conforme Pedro diz. Ou seja, é essa fé? Pode ser, é válido. Ou será uma fé específica? Talvez o dom da fé, lembra que eu já falei no dom da fé, que era a fé que cria que Deus ia especificamente usar o poder dele para fazer alguma coisa. Eu comentei, inclusive, que hoje a gente pode afirmar em dom da fé, não podemos afirmar se esse dom da fé é considerado sobrenatural, ou que é sobrenatural a fé, claro, mas se é considerado como uso, como um dom, que é o dom hoje do pastor, é o dom de você dar esmola, o dom de você ensinar, como vamos ver esses dons todos ainda para frente. Então, não é muito claro isso, eu tenho deixado isso o mais aberto que eu possa. Mas seja como for, é provável que aqui seja o dom, a oração da fé específica. Pode ser que Deus iria curar aquela pessoa se fosse a vontade de Deus. Na prática, não há muita diferença, a rigor, porque a nossa fé, essa fé que uma vez por todas foi dada aos santos, inclui isto. Então, qualquer crente crê que Deus é o Deus Criador, o Deus Triuno, Deus Todo-Poderoso, com todos aqueles atributos, é um Deus que levantou o Salvador do mundo, Jesus Cristo, deu ele um corpo humano, ao mesmo tempo que era Deus e não tinha pecado. A gente crê nessas coisas absolutamente impossíveis aos nossos olhos, a gente crê, Cristo ressuscitou, voltou para o céu, está lá hoje à direita do Pai, cremos nisso tudo. Mantém todos vivos, então é claro que isso inclui a fé de que Deus vai curar aquela pneumonia, aquele problema que ele tinha lá, aquela indigestão, eu não sei o que o irmão tinha lá, ele estava doente. Então, crer que Deus tem poder para curar aquilo e iria curar, se Deus quisesse curar, eu acho que todos nós temos esse tipo de fé. Então, para mim, não é tão importante delimitar com exatidão, aumentando aí um microscópio, para ver que fé exatamente é essa. Se era a fé geral do crente, que todo crente tem, não é geral do crente, é a fé individual, mas que todos os crentes têm, ou era uma fé bem específica. Muito bem. E a oração da fé salvará o enfermo. Aí joga tudo de lado na questão da fé do pastor lá, se era uma fé do tipo geral, ou específica, ou o dom da fé, dá licença aí. O Senhor o levantará. Acabou. Chegou nele, como tudo chega nele. O Senhor o levantará. Não é o óleo. Remédio ou não, remédio ou símbolo, a oração, poderosíssima, como um meio de tocar o coração de Deus, que esse é o grande ponto das orações, ela não tem poder nenhum.
por elas próprias. O poder da oração, que vai já falar aqui, é porque toca, mexe no coração de quem tem o poder de fazer tudo. Esse é o poder da oração. Então, não foi a oração dos pastores, a presença dos pastores, a simpatia dos pastores, a fidelidade dos pastores, a fé do doente, nada disso. Como fonte daquela cura. Todos esses fatores foram importantes? Sim. Deus utilizou? Sim. Os pastores, a fé, o desejo do doente, tudo foi importante. Mas na essência, aponta para onde? O Senhor o levantará. Aí, tudo nas mãos de Deus. Se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. É curioso isso aqui. A doença pode ou não ter sido causada por pecados. Eu acho muita coragem de alguns pastores dizer: o fulano está doente, está bem, infiel, não faz isso, não faz aquilo, mal chega na igreja, mal isso, mal aquilo, anda associado com pessoas aí e tal. Essa só pode ter adoecido mesmo. Aí, puf, é quase óbvio. Então, não é tão óbvio assim, não. Então devemos ter muito cuidado. Tiago, escrevendo pelo Espírito Santo, ele bota: se houver cometido pecado, serão perdoados. O que significa isso? Que aquela doença pode ter sido fruto direto de pecado. Pode. E pode não ter. A vida, provação de Deus, Deus quis, obrigado. Então tenha muito cuidado quando você for avaliar a doença, o estado de alguém. Rapaz, o fulano comprou um carro, ia segurar 2 dias depois, bateu o carro na véspera, acabou o carro. Está vendo? Ele não é muito fiel com o dinheiro dele, não. Calha a boca. Calha a boca. Você não sabe. Pode ter sido? Pode. Castigo de Deus? Pode. Levou o carro novinho dele? Pode. Pode não ter? Pode não ter sido. Você não sabe. É de Deus. A mente. E utilize isso para você próprio. É curioso isso. Eu já vi crentes angustiados, porque estão sofrendo, isso é claro, que eu pequei assim, então é por isso. Não diga isso, meu irmão, ou minha irmã. Pode ter sido, pode não ser, mas eu acho que é. Respeito o seu sentimento, eu estou apenas dizendo, cuidado, estou lhe alertando. Só isso. Se você tem convicção, ou mais ou menos convicção, ou alguém lhe chamou a atenção disso, eu não sei, eu respeito, corra para Deus, ore para Ele, confesse o seu pecado, e se tiver sido por pecado que Deus fez isso com você, Ele vai perdoar o seu pecado, ou vai fazer aquilo de volta, eu não sei, são assuntos misteriosos demais, mas não assuma que cada sofrimento seu é motivo de algum pecado específico. Específico. O que é motivo de pecado? É uma dor na unha. É motivo de pecado? É. O pecado é que entrou em Adão e contaminou toda a raça humana, e todas as desgraças, as dores, os sofrimentos que nós temos, tudo é consequência do pecado. Então dizer, não, o fulano está assim, depressão é um prato cheio para pessoas que ficam com esse tipo de julgamento. Fulano está deprimido? Está. Pecado. Tem um pecado na vida. Vá buscar o pecado, tem um pecado escondido na vida dele, que depressão é fruto de pecado. Conversa. Não é obrigatoriamente. Jesus esteve deprimido, pouco tempo antes de ser morto. Se aquilo não for depressão, eu não sei o que é. Angustiado, aflito, suando sangue. Ora. Paulo disse várias vezes que ele próprio usava os termos fortíssimos de abatimento pessoal mesmo. Então chegar e dizer depressão é fruto de pecado, pode ir atrás, tem um pecado escondido lá. Não é obrigatoriamente. Pode ser? Pode. E pode não ser. Trate com Deus. Você que está tendo problema, a gente ora por você e tudo, mas não pode afirmar. 7. Sétima observação que eu estou fazendo.
E eu estou encerrando. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Então, a confissão de pecados a Deus e às pessoas, se for o caso, pode evitar doença. Curioso isso. Pecou, adoeceu, no caso. Pode ser fruto de pecado e pode não ser. Se for, fica um alerta deste tamanho para nós, né? Porque ao mesmo tempo que eu digo, não vá se angustiar, afirmando que é, ou apontando o dedo por causa do outro, ou você próprio, foi por isso, foi por aquilo e tal. Isso é um ângulo, mas tem um outro ângulo. É dizer assim, pecado gera doença. Eu tenho estado doente ultimamente. Doente, fico bom de uma coisa e fico ruim da outra, e isso ou aquilo, tenho estado doente. É bom que acenda uma luzinha. Sim, é bom. Ué, será que Deus está me disciplinando por doenças? Eu não vou ter essa resposta, nunca. Não sei se Deus ele pode lhe convencer disso. O Espírito Santo pode convencer um certo crente e dizer assim, é pecado sim. Cuide disso aí. Pode, eu respeitaria. Chegar um crente para mim e dizer, pastor, eu estou doente assim e eu tenho convicção, não é que eu estou achando apavorada, não, eu tenho convicção, tenho orado muito, levado muito a sério, eu estou convicto de que minhas doenças andam associadas de alguma maneira com alguns pecados que eu tenho cometido, e eu sei até qual é, ou desconfio que seja, alguma coisa assim. Pois cuide, meu irmão. Ok. O Espírito Santo nos orienta, nos ilumina, nos mostra muita coisa. Agora, diferente de dizer, eu tive uma visão hoje à noite, em que Jesus Cristo, tem pessoa falou para mim isso. Eu creio que é bem diferente. O efeito pode até ser o mesmo, ou quase o mesmo. Mas o Espírito Santo tem poder de convencer um crente de algo. Então, cuide bem das suas doenças e veja se, aliás, eu vou dizer o contrário, cuide bem dos seus pecados para evitar ou não doenças. Você pode ter nada a ver com os seus pecados e você ser uma pessoa bastante doente e que Deus está lhe provando de uma maneira muito forte, muito grande, para usar como testemunho, claro, para a glória dele. Aliás, tudo é para a glória dele, mas pode ser também. Okay? Cuidado em assumir essas coisas. O problema é quando o crente assume e engancha ali, de um lado ou do outro. E dá pena, porque a própria Bíblia não deixa claro uma coisa ou outra. Última observação, todos devem estar envolvidos na atividade de orar pela cura dos outros. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Exatamente o que nós fazemos no culto de oração. Exatamente o que nós fazemos em casa. Exatamente o que nós fazemos cada vez que um crente ora na frente dos outros, ou internamente, ou em casa, ou na sua rede, ou no culto de oração, seja onde for, tomando banho de mar, está orando para alguém que se lembrou e está doente, está sofrendo. Não é isso o que nós fazemos hoje? Para seres curados. Então, do jeito que tem muita doença que muito provavelmente pode ser fruto de pecados, tem muitas curas que foram produto de oração. Também. Então, Deus não cura mais hoje. Que é isso? Os batistões aí, não creio que nesse negócio, eles estão todos frios, não creio mais na cura de Deus e tal, como nós cremos que curamos tudo. Não é assim, não é correto esse tipo de afirmação. Não é justo, se pensam assim, dos que não creem nos dons sobrenaturais hoje, não é justo, porque nós cremos ardorosamente. Então não está perdendo tempo aqui, toda quarta-feira. Fulano está doente, cicrano, fulano, ore por isso. Que é isso?
E, às vezes, algum irmão ou irmã chega aqui e diz, é muito próprio, e acho bonito isso. Olha, gente, eu pedi há 2 semanas para o fulano ou fulano que estava bem doente. Ele melhorou muito, viu? Muito obrigado pelas orações. De vez em quando a gente ouve isso aqui. Ok, totalmente apropriado. Isso. E exatamente conforme a Bíblia. Bom demais, né? Saber que nós estamos bem pertinho da Bíblia. Agora, quer dizer que aqueles irmãos que oraram lá, nós oramos lá no culto de oração, nós temos o dom da cura? Não. Temos um poder especial de orar e a outra ficar bom? Não. Não. Mas, aí vem a coisa mais linda que eu acho. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Muito bonito isso. Temos poder na nossa oração porque mexe com Deus. Então, entender que Deus não prometeu cura física, mas paz e poder espiritual aos fiéis. Quando orar por cura, se lembre disso. Pode orar por cura, quantas vezes você quiser, meu irmão ou minha irmã, ou amigo, quiser. Mas entenda que Deus não prometeu na Bíblia cura física, não prometeu um carro novo, não prometeu sucesso financeiro, prometeu cruz, sofrimento, perseguição. Você quer ir atrás? Você quer ver o que é que Deus prometeu mesmo no Novo Testamento? Cristo prometeu, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, prometeram foi isto. Dizer que Deus prometeu sucesso aqui, tudo, isso é heresia da pura. E segundo, quando for orar, nunca esqueça de dizer, mas dizer, irmão, de coração. Não é feito papagaio, não. Em nome de Jesus, amém. Não, peraí. Diga de novo. Diga devagar. Tire do íntimo. Senhor, eu te peço isso, em nome de Jesus Cristo. Se for da vontade dEle fazer isso. Se for da tua vontade fazer isso. Eu não quero que tu cures a minha mãe, o meu pai, ou seja, quem for. Eu não quero. Se não for a tua vontade. Não precisa dizer isso toda oração, mas o sentimento deve ser esse. Então não é uma fórmula decorada, em nome de Jesus, amém. Não, pare quando for dizer isso aí, dê uma parada assim. Se for tua vontade, como Cristo disse para o Pai, não o que eu quero, mas o que tu queres. Diga isso, arranque isso do seu coração. E se você não conseguir arrancar, não ore assim, porque será hipocrisia. Então, trabalhe em si próprio, diga para Deus, Senhor, não estou conseguindo dizer teu sentimento, que se não for tua vontade, eu não quero. Sabe por quê? Porque eu quero. Seja honesto. Você pode enrolar, enganar, iludir aí o pastorzinho, ou 1000 pastores, não sai mesmo o coração de ninguém, não. Mas nós não enrolamos a Deus, irmãozinhos. Nunca. Então, se você não consegue dizer, eu não quero, se tu não quiseres, não diga. E corra para Ele e confesse. Senhor, eu estou ruim aqui. Estou ruim. Porque eu não estou conseguindo. Eu quero mesmo. Minha vontade não está normal. Não está saudável. Está carnal. Minha vontade está contaminada. Me ajuda a jogar essa contaminação fora e a ter uma vontade como a Cristo teve, dizer, eu não estou aguentando isto, passa de mim este cálice. E eu acho que foi no mesmo fôlego que eu disse, mas, não o que eu quero, mas o que tu queres. Ali vinha daquele coração puro, totalmente submisso à vontade do Pai dele. Vamos tentar ter esse tipo de contrição, de ser uma coisa original, de ser uma coisa de essência, uma coisa real. O que tu queres. Assim você pode orar pelo que você quiser. Para uma mulher estéril, há 20 anos, ter filhos, pode orar, se você quiser.
que o seu parente querido que está na UTI terminal e todos os médicos desistiram, para Deus curá-lo deste jeito, desta forma, pode orar. E, se for muito sincero mesmo, como o de Cristo foi, nunca você vai se decepcionar. Ele não salvou meu parente querido. Ele não deu filhos para aquela pessoa querida, aquela mulher querida que há 20 anos não consegue, ele não deu. Pois é. Senhor, eu estou aqui na cruz, ao lado de 2 ladrões, sofrendo terrivelmente. Que decepção, que tristeza. Tu não me deste o que eu pedi, livrar desse cálice. Aí o pai diria, eu te dei o que tu pediste, que não fosse feita a tua vontade, naquele contexto, mas a minha. Aí está. E isso é altamente teórico, porque é óbvio que o próprio Jesus Cristo jamais se decepcionaria com a vontade do Pai. E apenas como um exemplo teórico, que com nós mesmos pode acontecer, não com Ele. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a observar essas coisas e entender como é que funcionam as coisas contigo, muito especialmente essa questão específica da saúde, doenças, de curas nos dias de hoje. Em nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra dele e tua glória, pedimos amém.